Fala galera, beleza? Mais falando com vocês, e aí, como é que vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos configurar o primeiro inimigo aqui do nosso game, tá? O Home já me mandou os sprites dos inimigos, inclusive tem até outros aqui, mas que serão conteúdo para uma próxima aula. E o primeiro inimigo que nós vamos configurar é o mais simples dele, que é este daqui. Ele basicamente vai andar de um lado para o outro e vai ter uma animação dele morrendo. Então nosso personagem vai ter, são 3 sprites apenas, 2 sprites dele se movimentando, dele andando, né? E um sprite dele morto. Então o que que eu vou fazer? Esse inimigo aqui basicamente ele vai andar de um lado para o outro. Provavelmente eu vou implementar uma movimentação simples do personagem. E quando ele chegar a um ponto, que eu posso definir, por exemplo, 2 Game Objects. E aí eu posso posicionar esses Game Objects vazios, né? Na distância que eu quiser. E aí, quando ele chegar até um lado, eu posso inverter a velocidade dele. E ele vai para o outro lado. E quando chegar nesse outro lado, eu inverto a velocidade dele novamente. E ele fica andando de um lado para o outro. Primeiramente eu vim aqui no Sprite Editor, padrão galera, isso daqui eu já ensinei nas aulas passadas, né? Vim em Sprite Editor, né? Separei, antes disso eu tive que vir aqui deixar o Sprite Mode como Multiply, 32 pixels por unidade, deixar marcado como Point no Filter, e aqui eu deixei RGBA, 32 bits, o A de alfa para transparência, tá? Para eu conseguir, caso tenha alguma imagem que tenha transparência, ela fique transparente aqui dentro do game. E no Sprite Editor aqui, eu separei os sprites com 32 pixels por 32 e ele me entregou esses 3 aqui, que são exatamente essas que eu vou trabalhar. Então nosso inimigo ele vai ter basicamente 2 animações, certo? Eu vou fazer o seguinte, vou arrastar esses 2 sprites para cá, ó, da animação dele andando, né? Para a cena do nosso game, ou aqui, ó, para hierarquia aqui. E aí, como eu peguei 2 sprites e joguei para cá, ele entendeu que é uma animação que contém mais de um sprite. Então eu vou salvar aqui na pasta correspondente, Animations. Aqui eu tenho 2 pastas, como eu não criei nenhum inimigo até agora, eu vou criar mais uma. E eu vou chamar essa pasta de Enemy, os inimigos do personagem. E aqui eu vou colocar, como eu posso chamar isso daqui, né? Vou colocar inimigo 1, Enemy 01. Posso até criar uma outra pasta aqui para ele. E aqui dentro, certo? Agora eu vou colocar a animação do inimigo 1. E essa animação aqui é dele andando. Beleza, então ele está aqui. Onde é que ele jogou para mim? Bem aqui. Deixa eu deixar perto aqui do personagem para a gente aproveitar a câmera dele e conseguir visualizar ele aqui no game, tá? Eu vou inclusive pegar esses 2 espetos aqui, que eu vou criar um prefab deles, posso deletar eles. Não vou deletar não, vou fazer o seguinte. Vou posicionar ele já aqui em algum lugar da nossa cena. Posso colocar aqui. E esse menor, vou deixar ele bem aqui. Não, aqui fica difícil pro personagem conseguir pular depois, espera aí. Bem aqui. Beleza. Vocês estão vendo que provavelmente o Home vai ter que alterar isso daqui, né? Porque o background está muito parecido com o inimigo. Então corre o risco do nosso personagem não conseguir visualizar ele. Então eu acho que vai dar uma escurecida, mudar a cor. Mas isso não tem problema aqui para nossa aula. Isso daí não vem ao caso, tá? Então eu vou colocar aqui Enemy01, renomear. E se eu der um play, você vai ver o seguinte. Que ele vai estar com a animação dele andando, olha só. Ele vai caminhar dessa maneira aqui. Tá um pouco rápida. Então o que nós vamos fazer? Aqui em Enemy, no Inspector, na animação, vou clicar em animação, vou vir aqui no Enemy Walking, já está no Loop Time, agora eu vou vir aqui em Animation, e olha aqui a animação do nosso inimigo, certo? Eu posso deixar apenas com menos samples, tá? Aí você fala, Marcos, cadê os samples que a gente está mostrando aqui? Vai vir aqui, deixar marcado como frames, e depois vai vir aqui e Show Sample Rate, ele vai mostrar aqui, caso o seu não esteja mostrando. E aqui eu vou deixar com 7. Já viu que ficou mais devagar, né? Eu acho que assim já tá bacana. Então esse aqui é a animação dele caminhando, beleza? Agora eu tenho que fazer uma outra animação, que é a dele morto, né? Então eu vou criar mais uma animação aqui, e eu vou chamar de Enemy1 Dead. E agora eu vou apenas arrastar para cá, olha só. Enemies, animação correspondente ele morto, inclusive é apenas um sprite, olha só. Essa daqui é a animação dele morto, beleza? Então nosso inimigo aqui tem 2 animações, dele andando e dele morto, certo? Com o nosso inimigo selecionado, eu vou vir aqui no Animator, tá? No Animator. Nós vamos fazer as configurações que vai ser bem básica aqui também. Que na verdade vai ser apenas uma transição de Walking para Dead. Se você não estiver com essa aba de Animator aqui, para você colocar ela aqui, basta você vir em Windows Animation e clicar em Animator, tá? Então ele vai abrir e Animation aqui da mesma maneira. Se você não tiver essa aba aqui, ó,
Você vem aqui, o Windows Animation, e clica no Animation, tá? E aqui, galera, como vai ser? O nosso inimigo, ele tem uma animação padrão dele andando e ele não vai ficar parado, né? Ele vai só andar de um lado para o outro, tipo as tartarugas do Super Mario World, né? E depois, quando ele for morto, quando ele receber um ataque, vai migrar para a animação dele morto. Como eu vou fazer isso então? Basicamente eu vou criar um parâmetro, pode ser inclusive um trigger, não precisa ser um bool. E eu vou colocar aqui de personagem walking, eu vou fazer uma transição para o inimigo morto. E eu vou vir aqui, clicar nessa setinha aqui, que referente à transição, né? Vou clicar nesse maisinho e vou selecionar, se não estiver selecionado direto, o deado, beleza? Então eu fiz a transição. Isso daqui para pixel art não tem necessidade de a gente trabalhar com essas transições, né? Para ficar uma transição mais suave de uma animação para outra, é mais usado em jogos 3D. Então eu vou simplesmente zerar esses valores e desativar isso daqui. Beleza? Deixa eu deixar isso daqui, ó, exit time como 1. Beleza, dá um clear. Parou de dessas alerta, né? Beleza. E, bom, essa parte já tá ok. Olha aqui, nosso personagem, olha só, o inimigo aqui tá se movimentando, animação parada. E quando ativar aqui o trigger do parâmetro que eu criei, ele vai migrar para a animação dele morto, né? Você viu que teve um pequeno delay, um pequeno tempo aqui que ele gastou para fazer essa transição. Basta desativar aqui o resist time, tá? E quando eu der um play e ativar, ele muda na hora. Beleza, é isso que eu quero. Então, essa parte aqui está configurada, né? Agora o que nós vamos fazer? Nosso inimigo vai estar aqui, né? Eu vou adicionar para ele um box collider, para ele ter um colisor, e eu vou ajustar aqui no tamanho do nosso inimigo, que será 0.2, pode ser 0.4 e 0.3 de altura. Vou descer ele aqui um pouco, posso colocar 15 ficou legal. E o nosso inimigo precisa ter também um corpo rígido, um Rigid Body 2D, para eu conseguir implementar a física dele, né? Posso deixar como dinâmico, não precisa mexer em praticamente nada, só que eu vou deixar contínuos, tá? A detecção de colisão. E vou frisar a rotação dele em Z e beleza. A partir de agora vamos trabalhar com o script do nosso inimigo, tá? Eu vou minimizar isso aqui para ficar mais fácil de visualizar o restante. Eu vou criar aqui dentro da pasta scripts mais uma outra pasta, eu vou chamar de enemies, inimigo. E aqui dentro, galera, eu vou criar mais uma outra pasta, eu vou chamar de inimigo 1, que é referente a esse daqui. E eu vou criar um script aqui dentro, e eu vou chamar de move enemy, certo? Clicar no nosso inimigo e vou arrastar para cá esse script. Agora vamos começar a trabalhar com a movimentação do nosso inimigo. Então, galera, o que o nosso inimigo vai ter que fazer? Ele vai andar de um lado para o outro, certo? Para fazer isso, eu vou primeiramente criar aqui dois game objects vazios. Eu vou chamar de point 0 e ponto 1. Vou falar por que eu coloquei ponto 0 e ponto 1. Poderia colocar A e B também. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar ele na mesma posição aqui, na mesma posição em Y, né, do nosso inimigo, que é menos 2, certo? Então vou selecionar os dois, vou vir aqui e colocar menos 2. Agora eu vou colocar o ponto 0, por exemplo, aqui, e o ponto 1, posso colocar ele aqui, ó. Inclusive eu posso até chegar mais pra cá, que eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu vou fazer. Ponto 0 e ponto 1, certo? Posições diferentes um do outro. E agora eu vou fazer justamente o nosso inimigo percorrer o caminho daqui até aqui e ficar indo e voltando sem parar, tipo uma patrulha que chama. Beleza, vamos voltar aqui no script e vamos começar. Primeiramente eu vou criar aqui umas variáveis. Eu vou criar uma variável do componente animator, que eu vou ter que pegar ela para ativar a animação do nosso personagem morto, né? Então public animator, vou chamar de anim. Vou criar uma outra variável pública também e eu vou chamar de sprite render. Eu posso colocar como sprite mesmo. Por que eu estou criando essa daqui? Porque o nosso inimigo, eu quero que ele inverta a posição dele em X, tá vendo? Olha só. Eu quero que ele inverta a posição dele em X dependendo da direção que ele estiver andando. Então, eu preciso acessar esse componente aqui e essa configuraçãozinha aqui do flip em X. Então, por isso que eu já vou acessar ela aqui. Posso criar a vida, né? Nosso inimigo ele vai ter uma vida. Embora seja só uma, mas, por exemplo, se fosse mais vidas, inimigos mais difíceis, eu criaria mais. Só que já para deixar essa estrutura aqui pronta, eu vou criar também aqui uma variável inteira. Posso até ser private, não tem necessidade de ser pública.
e vou chamar de life do nosso inimigo. Eu vou criar também uma outra variável. Essa eu vou deixar como pública, que eu acho que eu vou querer acessar ela no inspector, do tipo float. Eu vou chamar de move speed. E posso até predefinir aqui um valor, colocar 1 nela. E agora eu vou colocar aqui uma outra variável pública e eu vou chamar de transform, porque agora que será as posições do nosso inimigo que ele vai percorrer. E algo bem bacana que eu vou mostrar para vocês, galera, é o seguinte. Eu vou deixar aqui, ó, ela como um vetor, né? Points to move, pontos para mover. E eu vou criar uma outra agora pública também, do tipo inteira, e eu vou chamar de starting point, que vai ser a posição inicial do nosso inimigo. Eu vou mostrar para vocês também depois como que eu vou fazer isso. Variáveis criadas, nós vamos aqui na função start e eu vou iniciar já a do animator e a do sprite renderer, tá? Para quando iniciar o jogo já automaticamente pegar para mim esses componentes. Animator e aqui agora o sprite, beleza. Esse script aqui, galera, ele está dentro do nosso inimigo, certo? Olha aqui. Então, eu já posso, inclusive, eu vou iniciar aqui também a própria função start, a posição inicial dele. Então, eu quero que a posição inicial do nosso inimigo ela seja igual a points to move, né, que vai ser points to move é a posição A e B que ele vai se mover, seja referente ao start point. .transform.position. E agora, galera, na função update, na função update eu ainda não vou fazer nada aqui. Eu vou criar uma outra função, fix update. Só que, e aqui dentro que eu vou tratar a movimentação em si do nosso personagem. Só que eu vou fazer diferente dessa vez. Em vez de eu colocar tudo aqui dentro, eu vou fazer ela chamar uma outra função e eu vou chamar de move essa função. E aí dentro dessa função, né, que pode ser private também, vazia, né? Move, que eu vou tratar a movimentação do nosso inimigo, beleza? Então aqui dentro, galera, vai ser o seguinte: a transform.position, que é a posição do nosso personagem, vai receber um vetor2.moveTowards. E aí o que acontece? Essa funçãozinha é bem legal, porque eu coloco a posição inicial, né, que seja um vetor2, que tem a posição tanto x quanto em y. Depois eu coloco o alvo que eu quero que ele vá, e depois eu coloco uma velocidade, tá? Então, primeiramente que eu vou colocar aqui vai ser a posição, que vai ser a posição inicial, transform.position. Você vai pegar a posição inicial que o nosso inimigo estiver. Depois, a posição target, né, que vai ser o alvo, será o points to move, que eu vou colocar aqui qual será o destino dele, que no caso será o start point transform.position, né? E vírgula o move speed, que é a velocidade dele, tá bom? Posso dar um ponto e vírgula aqui e beleza. Então isso daqui vai ser responsável por fazer o nosso personagem mover de um lado para o outro. Vamos salvar aqui. Ah não, tá, mas aqui no caso ele vai se mover, mas ele não vai inverter a posição ainda. Então vou colocar aqui, se transform.position for igual a points to move start point transform.position, se for igual o starting point vai ser maior igual a 1, certo? E agora eu vou fazer uma outra condição, se o starting point for igual ao points to move .length, a largura do nosso vetor, né, comprimento do nosso vetor, que vai acontecer, o starting point vai ser igual a 0. Então, basicamente, com isso daqui, eu vou apenas inverter, tá? Então, se ele chegar em um ponto e for 0, vai valer 1. Se chegar no outro ponto e for 1, vai valer 0, entendeu? Então, vai ficar fazendo essa troca. E eu optei por trabalhar com o tamanho, porque eu posso adicionar 3 pontos. Aqui, no caso, eu estou trabalhando apenas com 2, tá? Mas eu poderia, por exemplo, criar... cadê? Points to move, size... Colocar 2, por exemplo. Eu poderia colocar 3, por exemplo, e ter 3 posições. Então, o nosso inimigo eu faria ele vir do ponto A ao ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto A, entendeu? E ficar em ciclo. Eu posso fazer dessa maneira que eu estou fazendo, eu posso ter essa liberdade depois configurar da maneira que eu achar melhor. Então, como inicialmente terá apenas 2 posições de movimentação, para a esquerda ou para a direita, do ponto A ao ponto B, eu vou trabalhar apenas com tamanho 2 aqui no vetor, tá? Por isso que eu fiz dessa maneira aqui. Então, com isso daqui,
acho que já consigo mostrar para vocês aqui o efeito dele se movimentando de um lado para o outro, tá? Na velocidade dele já está marcado como 1, o start point vou deixar como 0, e se eu der... tem que colocar aqui, ó, ponto 0, né? Que eu coloquei ponto 1. Por que eu deixei ponto 0 e ponto 1 e não coloquei ponto A e ponto B? Para ficar mais fácil de eu identificar ele aqui no vetor, tá vendo que tem o elemento 0? Então eu sei que o elemento 0 é o point 0 e o elemento 1 é o ponto 1, entendeu? Então é o seguinte, point 0, ponto 1, tá? Eles têm que estar na posição em Z aqui, na posição 0, eles estavam na posição menos não sei quanto, então ele não estava conseguindo encontrar esse game object aqui, tá? Para ele poder ficar andando de um lado para o outro. Então deixei aqui, posição em X deles são diferentes. Esse daqui eu posso deixar a posição menos 2, que é a mesma do nosso, que é o do chão aqui, né? E o nosso inimigo, ele tá aqui, certo? Se eu der um play agora, você vai ver que ele está movimentando de um lado para o outro, só que ele está numa velocidade frenética aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou estabilizar essa velocidade dele, adicionando aqui na velocidade um time.delta_time. Beleza? Vamos ver aqui. Agora sim, ó. Tá movendo de um lado para o outro, tá vendo? Então aqui eu adicionei no size, deixei 2, que é o tamanho do nosso vetor, adicionei o ponto A e o ponto B, e aqui está vendo que quando ele chega numa posição starting point 1, ele anda para um lado, do 0 ele anda para o outro. Então ele tem o ponto para ele poder, na verdade nem deveria chamar isso aqui de start point, mas eu vou deixar assim para que eu consiga fazer, por exemplo, se eu quiser iniciar, o nosso personagem está aqui em qualquer lugar, né, no mapa, está aqui em cima, mas eu quero que quando eu der um play, ele inicie na posição do ponto 1, então coloca aqui 1, então ele vai iniciar nessa posição. Se eu der um play, você vai ver que ele vai começar daqui, ó. Começou daqui a andar, se movimentar, viu? E eu quero que o movimento comece da posição 0, então quando eu der um play, automaticamente ele já começa do lado esquerdo, olha só. Certo? Então tá funcionando, tá andando de um lado para o outro, e agora o que eu vou fazer é adicionar, fazer ele dar o flip, tá? Virar de um lado para o outro. Então eu posso aproveitar inclusive esse starting point aqui, né, e fazer ele se movimentar, virar a carinha dele para um lado para o outro, utilizando esse start point aqui como uma condição. Então eu vou vir aqui e dentro de update, void update, eu vou falar o seguinte: se o starting point, né, que é aquele valor lá que eu mostrei para vocês, for 1, for 0, vai acontecer algo. Se for igual a 1, vai acontecer outra coisa. Então se for 0, o sprite flip em x vai ser igual a falso, e se for igual a 1, ele vai ser igual a true. Então ele vai ativar e desativar aquele checkbox lá. Feito isso, vamos dar um play aqui, ver se vai funcionar. Aqui, olha, está funcionando, ó. Olhando para a esquerda. Olha, a gente fez agora olhando para a esquerda, né? Olhando para a direita e olhando para a esquerda. E simplesmente, olha aqui, dando um check-in nesse flip aqui, tá? E aqui no caso, eu utilizei o starting point, porque eu sei que é um valor que ele está mudando, dependendo da direção que o personagem está indo. Então, eu aproveitei esse valor aqui e fiz ele também girar a posição do flip, tá? Beleza. O que eu vou fazer aqui? Feito isso, galera, né? Já está girando, tá ok. Agora eu vou fazer o nosso personagem matar esse inimigo. Tá? Então, para isso, eu vou criar aqui um onTriggerEnter 2D. Trigger. E eu vou colocar o seguinte: se ele colidir com a tag ataque do nosso personagem, tá? Então, if collision, que é esse valor, que é essa variável aqui, ponto GameObject.tag for igual a tag do ataque do nosso personagem. Se você não sabe ou não lembra, esse tag ataque aqui, eu estou fazendo referência a esse daqui, ó. A esse box collider aqui do ataque do nosso personagem, tá? Então ele tem uma tag que chama ataque, tá vendo? Então quando ele é ativado e estiver colidindo com ele, significa que vai tirar dano dele. Se colidir, o que vai acontecer? A vida vai ser igual a ela menos 1. Então vira menos, life menos. Ele vai perder uma vida. Se valer 1, vai valer 0. Se valer 2, vai valer 1, entendeu? Então isso vai acontecer quando colidir pela primeira vez. Beleza, então eu já tenho esse valor. Agora eu preciso verificar esse valor aqui. E como eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui uma outra condição, uma outra função, né? E eu vou chamar de, pode ser private, void, vazia, né? E eu vou chamar de enemy dead.
Então o que vai acontecer quando ele entrar nessa função aqui? Eu vou deixar aqui o life igual a 0, porque se porventura acontecer da vida ficar menos 1 ou menos 2, ele vai manter a life 0, que é o que eu quero. Eu vou também colocar, ativar a animação dele morto. Então set trigger, que foi um trigger que eu criei lá nos parâmetros, né? E eu vou colocar aqui o nome daquele parâmetro, que é dead. Certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou vindo aqui e estou pegando, olha aqui, ó, esse trigger, esse parâmetro aqui, trigger que eu criei, ele vai ativar para mim, tá? Isso que eu estou fazendo. Agora eu vou deixar a velocidade dele valendo 0 também, por quê? Porque quando ele estiver morto, eu não quero que ele fique caminhando, certo? O que mais que eu posso fazer? Eu posso desativar o box collider dele, para que não tenha influência do nosso personagem naquele box collider. Não pode, para ele não poder atacar novamente, não ficar atrapalhando ele percorrer pelo caminho, tá? Então eu vou dar um transform.gameObject, get component, vou buscar aquele, eu estou buscando, galera, com esse script aqui, com esse linha de código que eu estou fazendo, eu estou simplesmente buscando esse componente aqui, tá? Porque eu quero ter acesso a ele e desativar ele aqui, tá? Então get component box collider 2D ponto enable igual a true. Agora true não, false. Então pronto, ele vai desativar para mim o box collider. Eu também quero, depois que ele desativar o box collider, ele muda aqui o body type de dinâmico para estático. Por quê? Porque se eu simplesmente desativar o box collider, ele vai cair no infinito, entendeu? Porque ele tem uma física, ele tem um corpo rígido, né? Então se eu desativo aqui o box collider, olha o que acontece, ele cai. Então para isso não acontecer, eu tenho que no body type aqui, em vez de dinâmico, deixar estático para que ele não caia, porque ele fique estático independente da gravidade, entendeu? Então eu vou acessar aqui agora o componente rigid body, esse body type aqui, e vou deixar aqui como estático, beleza? Então vamos lá. Transform.gameObject get component, e aqui eu vou acessar o rigid body 2D e eu vou body type, certo? Vai ser igual body type, como é que é? O rigid body type 2D, isso mesmo. Ponto. Eu posso escolher dynamic, kinematic, estático. Vou colocar estático e ponto e vírgula, certo? Então com isso daqui ele zerou a vida dele, se ficar menos 1, menos 2, não sei. Vai ativar a animação dele morto, a velocidade dele vai valer 0 e ele vai desativar o box collider e vai deixar ele fixo lá na tela para ele não ficar caído no infinito. Beleza? Vamos dar um play aqui, vamos ver. Quando ele colidir então com a tag do ataque, que é essa espada aqui, é para acontecer isso. Vamos ver se vai acontecer. Não aconteceu. Por que que não aconteceu? Tá, não aconteceu por quê? Porque eu criei aqui essa função, mas eu não chamei ela em lugar nenhum, entendeu? Aqui o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, eu poderia simplesmente fazer o seguinte, colocar isso daqui, ó. Em vez de ele chamar o life menos menos, eu poderia simplesmente chamar direto a função. Tá? Ele vai chamar a função, direto já vai cair nisso aqui e funcionaria, até porque o nosso inimigo ele só tem uma vida. Só que como eu não quero fazer isso, porque eu quero aproveitar a estrutura desse script aqui para utilizar em outros inimigos, entendeu? Então eu vou deixar o life menos menos e aqui na função update eu posso criar, por exemplo, aqui uma condição que eu vou falar, se a vida for igual a 0, ele vai chamar para mim essa função aqui. Ele vai chamar para mim essa função. E aí sim vai acontecer. Vamos ver como é que vai ficar agora. Opa, pera aí. Life menos menos. Se a vida for igual a 0, vou colocar a vida aqui igual a 1, tá? Que ele estava iniciando já na vida 0. Por isso que ele já iniciou morto já. Quando eu dou um play agora, não está mostrando aqui no Spectre, mas ele tem a vida 1, que eu deixei lá, né? E quando eu ataco, olha o que aconteceu. Ele desativou o Box Collider. E também ele deixou o Rigid Body estático. Eu posso fazer algo melhor ainda que isso, galera. Eu vou destruir o GameObject e o Rigid Body. Eu não vou utilizar eles, tá? Então vamos aqui embaixo novamente. Eu vou alterar isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar destroy. Entre parênteses, eu vou destruir isso daqui. E eu vou fazer a mesma coisa com o Rigid Body 2D.
que se eu destruir ele, se ele não existe mais na cena, eu tenho o mesmo efeito, né? Opa. Rigid Body 2D. Beleza, então vou destruir esses dois. Se eu voltar aqui novamente, você vai ver que quando ele colidir, quando ele atacar, ó, ele destruiu pra mim e deixou apenas esse objeto. Então ele tá um objeto aqui que não tem influência nenhuma. Eu posso inclusive destruir o próprio script. Vou fazer isso aqui, ó. Game Object. Não, na verdade, não é o Game Object que eu quero destruir, é o script. Então é apenas this. Então, fazendo isso aqui vai destruir para mim o script do inimigo, tá? Vamos ver. Iniciando aqui, beleza, de um lado para o outro. E quando eu ataco, agora sim. Manteve só o componente Animator aqui ativo, tá? Então olha só, quando ele está vindo aqui, ele percorre um caminho de um lado para o outro, como eu especifiquei, de um ponto ao outro. Inverte a posição dele quando ele se aproxima. Tá funcionando, tá ok, certo? Olha só que bacana. Tem algo aqui, galera, que é opcional. Olha só, você tá vendo que ele empurra o nosso personagem, tá? Você pode deixar ele atravessar o nosso personagem, no caso, e mesmo assim você conseguir atacar ele, tá? Eu vou fazer porque eu prefiro assim, entendeu? Como vai ser feito isso? Como eu pensei em fazer? O nosso personagem, ele tem o Rigid Body, tem o Box Collider, né, que mantém ele no chão, mas ele tem um outro que eu criei, que é apenas para reconhecer o dano do nosso personagem. Então a vida toda vai perder vida por esse. Ele tem, né, um Box Collider aqui, que inclusive eu posso deixar marcado como Trigger, esse VAR aqui, que vai ser onde será feito o reconhecimento do dano do nosso personagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma tag para esse body aqui, não para o body, vou colocar no player mesmo, tá? No player eu vou criar uma nova layer para ele, eu vou chamar de player, certo? E aí eu vou deixar o nosso character com essa tag, com essa layer, né, player. E eu quero que apenas esse objeto aqui fique, então eu vou colocar no apenas nesse objeto. Então apenas esse objeto aqui tem a layer chamada player, o restante default, tá vendo? Então essa parte está ok. E agora o que eu vou fazer? Eu posso salvar aqui esse Game Object que eu alterei, né? Enemy. Eu vou criar uma layer também para ele. Eu vou chamar de Enemy, certo? E eu vou colocar ele nessa layer Enemy. Agora eu vou vir aqui em Project Settings, Physics 2D, e eu vou desativar o Enemy e o Player, tá vendo? Então o Enemy e o Player, eles não terão colisão, então ele vai atravessar, entendeu? Ele não terá, os dois não vão estar no mesmo plano, vamos colocar assim, na mesma layer, vão estar em layer separada. Isso vai fazer com que o inimigo atravesse o nosso personagem, que é exatamente o que eu quero. Então o nosso inimigo está com a layer Enemy, o nosso personagem está com a layer Player. É o nosso personagem que contém o Box Collider, que mantém ele no chão, tá? Faz o pulo e tudo. Já o Body está com a layer Default, porque ele precisa ficar Default, porque eu quero que ela sim tenha contato com o nosso inimigo. Então olha só, quando eu dou um play, você vai ver que agora ele está atravessando, olha só, está atravessando nosso inimigo, nosso personagem, nosso inimigo. E quando eu ataco, ataca normal, entendeu? E agora eu vou fazer ele tirar dano do nosso personagem, tá? Então como que vai ser feito isso? Aqui no script do nosso personagem, dentro de Body, eu vou entrar nessa função aqui, Life. E eu vou criar mais uma condição aqui, que aliás eu não preciso criar, porque aqui tem, olha, ele faz, se colidir com a tag que se chama Damage 1, aí ele vai tirar a vida, né, que é a mesma configuração que eu fiz para os espetos na aula passada, se eu não me engano. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar a tag do nosso inimigo como Damage 1. Ou seja, que está tirando uma vida apenas. Se eu fosse Damage 2, eu configuraria para tirar 2 vidas. Damage 3 tiraria 3 vidas e mataria o personagem instantaneamente, entendeu? Então posso até deixar isso daqui, utilizar isso daqui para personagens mais difíceis, mas não sei se eu vou chegar a utilizar para esse game mobile, tá? E beleza. Deixar como Damage 1 e agora só fazer isso daí já vai estar fazendo reconhecimento, porque eu já trabalhei isso tudo na aula passada, eu deixei configurado. Olha só. Viu? Só perdeu uma vida, perdeu outra vida, eu posso passar aqui. E perdeu outra vida, morreu. Então o nosso amigo matou o nosso personagem, tá? Então tá funcionando, galera, olha só que bacana. Ele tira a vida do nosso personagem pode atravessar esse inimigo aqui. E ele, quando ele ataca, ele mata o nosso inimigo, tá? Ele fica aqui.
É opcional, galera, vocês fazerem, né, depois de um certo tempo, esse inimigo desaparecer. Só que eu gosto de ver o inimigo na cena, entendeu? Não fica algo tão artificial. Eu mato o inimigo, ele fica estático aqui na cena. Eu sei que tinha um inimigo aqui. Eu acho bacana isso daí. Antigamente os jogos eles faziam desaparecer o inimigo, até para poder economizar os recursos aqui do game e não ficar um game pesado, tá? Mas como eu desativei, né, praticamente todos os componentes dele, não terá tantos inimigos assim em cada cena, e os smartphones de hoje em dia são muito mais potentes do que daquela época, não tem necessidade de eu desativar, de eu excluir ele, né, depois de um certo tempo. Fica a critério seu também, você pode fazer destruir e tirar definitivamente esse objeto aqui, só que para esse game eu vou optar em deixar ele ativo na cena, tá bom? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá uma força para o nosso canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos.